Oi, gente! Voltei! Eu sou a Ju Palermo e hoje estou aqui mais uma vez com a presença de Marcela Rosa. E nós estamos falando sobre a falência da Júlia Lopes de Almeida. Se você não viu a primeira parte, não começa a ver aqui. Para aqui, vai lá ver a parte 1, depois você volta. Beleza? Vamos então, a gente tá no capítulo 4, né? Mas é porque, nossa, primeiro vídeo vocês falaram só 3 capítulos, o livro tem 25. Mas a gente fez toda aqui uma introdução que, como eu disse, vale a pena você voltar lá pra ver. Então, vale muito a pena, não perca a oportunidade. Vamos seguir direto, porque temos muita coisa ainda pra falar. No capítulo 4 eu falei que aqui rola aquela comparação do Dr. Gervásio com a sua ginástica de quarto e os homens de fato fortes, os carregadores do café. É aqui que vai dizer que a clínica irritava-o como se ele tivesse pelos homens um interesse medíocre. Ele já não gosta mais de clinicar, né? Ele tem muito mais essa coisa da intelectualidade, dos jantares e tudo mais. E aí eu achei que a gente podia ter uma relação com o Quarto de Despejo, que é outra obra que está na lista da Unicamp, quando ele vai dar um rolê num bairro pobre. Porque a pedido do Teodoro, ele vai visitar um funcionário dele que está doente, mora num bairro pobre. E aí quando ele anda por esse bairro, ele tem essa sensação estranha. Eu achei que podia ter a gente pensar de repente uma relação com o Quarto de Despejo. Ele anda, ele vai dizer que parece que em toda aquela rua não tinha uma única janela que tivesse vidro, não tinha uma única chave que não tivesse ferrugem, uma única dobradiça que tivesse perfeita, e que é uma pobreza avarenta, gente expatriada, ratazanas, águas servidas. Então este homem da alta sociedade caminhando nesse bairro de gente pobre, eu achei que de repente essa descrição do ambiente de repente poderia ter alguma relação, pode ou não, com o Quarto de Despejo. E aí ele vai trocar uma ideia com a tia Joana, porque a tia Joana tá por ali que é a Carola, né? Ela tá recolhendo donativos para os pobres, para a igreja. E aí eles falam de religião e ela fala, a Camila vai na igreja, mas vai só para se mostrar, né? Ela não vai de fato porque é religiosa de verdade. E ela fala, eu tô ligada, viu? Do que você faz, você vai levar minha sobrinha pro inferno, viu? Porque eu sei que você tá... Quer dizer, todo mundo sabe. Não, você não fica com dúvidas. Eu jurava, eu li, né? Eu jurava que até o marido sabia, mas a Ju disse que não. Na minha interpretação, não. Eu acho que ele morre sem saber, ele morre de fato. E ela me deu uma resposta tão boa que eu agora concordo com a Ju, que é o seguinte, imagina que ele sabia, a homem não acha que ele vai trair. Na cabeça dele, nunca ela ia trair. Nunca que ela faria isso, né? E, todo mundo sabia, né? Enfim, no capítulo 5 a gente tem a conversa final do Mário com a Camila, que tanto incomoda a Marcela, né? Porque ela vai tentar falar, filho, gasta menos, seu pai tá nervoso, porque o pai já falou que a culpa era dela, né? O Teodoro já falou que você coca muito esse menino, que mãe nunca ouviu isso, eu fico pensando, né? Você coca muito essa criança, a culpa é sua. E aí ele fala, gasta menos dinheiro e tal, e aí ele vai falar, meu pai não lembra quando ele era moço, e ele fala... Aí a Camila fala, mas você sabe que seu pai não teve mocidade, ele só trabalhou, se matou. E ele fala, mas eu sou diferente, eu sou jovem, eu quero curtir. Ela fala, o dinheiro que você gasta de quem que é? Seu esperto, seu folgado, playboy do caralho, né? Porque ele é um playboyzinho que gasta o dinheiro do pai. E ela fala, já te disse, filho, pra sua reputação. E ele vem, reputação, mãe? Quem que é você pra falar de reputação? Mas assim, na uma ameaça mesmo, assim. Porque, todo mundo sabia, né? Ele fala, reputação, ora, mamãe, é a senhora que me fala isso? Reputação, por favor, né? Por favor. E aí, ele sabe de tudo, ele conta, ele odeia o Dr. Gervásio, ele até fala pra ela, você vai ter que escolher entre ele ou eu. Isso no final volta, entre né? ele ou mim, você vai ter que escolher entre seu filho ou seu amante. Porque, afinal de contas, odeio ele, não quero saber, o que você fala? Não, que isso volta contra... no final ela disse também, né? Entre escolher entre um e outro, ela acabou sem nenhum. Quando ela fica sem a grana. Já de um finalzão. Já no finalzão mesmo. Eu anotei uma passagem que ela diz assim, quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos, e aí estava como dele, só se dizia bem. Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. Ela só se desviara para um homem, e depois de lutas redentoras, e porque fora arrastada nessa fascinação, e porque não sabia esconder sua aventura, aí estava a boca do filho a dizer-lhe amarguras. É um pouco daquilo que eu falei, o marido traiu tantas vezes, ela traiu só uma, e por amor, né? E assim, que é uma discussão super doida, né? O que é pior? Não é? Mas Sim. entra um pouco naquilo que eu falei no primeiro vídeo, de que a traição da mulher é mais profunda porque envolve sentimento. É estereotipada, isso, de né? certa forma, se concretiza aqui, né? Aí o capítulo 6 é sensacional, que é o capítulo que eles vão dar um rolê no barco de Capitão Rino. Netuno, né? eu amo esse nome, Netuno. eu amo! E eles vão dar um rolê e aí vai entrar uma personagem que é muito sensacional, que é a Catarina, que é a irmã de Rino, que é uma feminista, né?
declarada, assim, explicitamente o personagem é. Exatamente. E aí eles chegam, vai a Camila e o Teodoro, vai a Ruth, o Dr. Gervásio, sempre vai o Dr. Gervásio. E eles vão lá no Capitão Rino e tem um negócio da roupa que ele vai falar, que o Teodoro usava a roupa, ele diz que o espírito e a posição de um homem se espelham em suas roupas. Então são sempre roupas graves, em tons de preto e muito sério, né? Eu acho bonitinho que a Ruth fala, se eu fosse rapaz eu ia ser marinheiro, porque ela adora estar ali no bar, que ela acha muito sensacional. E aí vem a notícia que o Mário não tá mais saindo com aquela francesa, mas que agora ele tá saindo com geral, e ele tá gastando mais ainda, que ele tá jogando, e ele tá pegando todo mundo. Imagina se tivesse Tinder nessa época. E o menino, e o pai quer morrer porque a fortuna dele continua sendo escoada, porque ele tá gastando tudo. Aí de novo Francisco Teodoro reclama da República, aqui que ele vai dizer que ele sente pena porque o imperador foi exilado, né? E aí o Dr. Gervásio vai dar um rolê, porque o Rino mora no barco, né? E ele vê os livros e ele se surpreende, gente, mas esse homem, que é o capitão, que parecia tão, como dizer, rude. E forte, né? Tipo, como que ele podia ser forte, bonito e saber ler? E ele tem livros, e olha, ele é intelectual, e ele realmente lê coisas, ele fica surpreso com a biblioteca do Rino, né? Eu acho muito sensacional. E daí ele fica puto, porque ele vê que o Rino tá apaixonado pela Camila, e ele pega a Camila olhando pro Rino, e aí ele vai dizer, quem pode confiar na lealdade de uma mulher? Ninguém. E a justiça era que ela o enganasse e o traísse, como por ele traía e enganava o esposo, né? Se ela faz comigo, aquela velha, se ela faz comigo, por que não vai fazer com ele, né? Se ela trai o marido comigo, quem me garante que ela não vai me trair também com outro? Como é que você pode confiar na lealdade de uma mulher, né? Como é que você pode confiar na lealdade de qualquer ser humano, né, gato? O que é lealdade, não é? E aí, a gente vai entrar nessa conversa agora. Questão filosófica. E aí tem essa passagem que eu acho muito sensacional, que é a conversa com a... Ih, não tem a página, mano. Que é a conversa com a Catarina, né? Primeiro que eles vão comer, e aí tem o cozinheiro, né, do navio, e aí vem o peru, chega o peru que o cozinheiro fez. Então o Renan vai fazer o favor pra gente de colocar a imagem pra você acompanhar com a gente aí, ó. Imagem do peru? Será? Que peru! Olha, eu acho melhor não, né? Pra gente poder poder manter esse livro com esse vídeo com uma classificação livre. Entendi. Né? Talvez. Tá. Mas é a imagem do livro. Tá bom. Pra você acompanhar com a gente. Ah, é a parte da Diz panela. assim, Amo essa parte. Veio o peru à brasileira provocar elogios ao cozinheiro do Netuno. Magnífico! Francisco Teodoro afirmou logo que aquele prato parecia feito de saboroso que estava por uma mulher. A brasileira tem um jeitinho especial para temperar panelas, dizia ele. É verdade, verdade, assim como ela não devia ser chamada para os cargos exercidos pelos homens, também os homens não lhes deviam usurpar os seus. A cozinha devia ser trancada ao sexo feio. Sexo feio. Que é o masculino, né? Porque o sexo feminino e frágil é o bonito, né? E aí, só a mulher devia cozinhar. Gente, tá bom esse prato? Foi homem que fez? Parece que foi mulher que fez. De tão bom que tá. Pois é. É sensacional. A mulher não devia, né, deixar o homem entrar na cozinha. Só a mulher devia cozinhar. Mas continuando. Ele dizia isso como pilhéria, por alegria. Catarina fazendo estalar uma côdea de pão entre os dedos magros, que ela já está puta com esse comentário, né? Perguntou sorrindo com um ar de curiosidade maldosa. O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro? Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido a sua missão. Bela recatada do lar. Este sempre foi o meu juízo e não me dei mal com ele. Não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. Volta aqui, pelo amor de Deus. Eu não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. Que são as mulheres que vão dizer assim, Senhor, vão obedecer, cuidar da casa, do lar, do marido, e só isso. E não sei como é que eu casei. Verdade, né? Deixa esse assunto lá depois. E aí continua. O Dr. Gervásio e o Capitão Rino trocaram um olhar de relance. E que são as outras? Mulheres que um homem honrado não deve consentir perto das filhas? Camila fez um sinal afirmativo. Ela era da mesma opinião. Isso é ótimo, né? Não são sérias, concluiu. Lá por isso, replicou Catarina, de quantas mulheres se fala na sociedade que mal sabem ler? De poucas. De muitas, senhor Teodoro. Faz favor de me dar o vinho?
Ora, as senhoras não conhecem o mundo? Exclamou Teodoro, passando a garrafa ao médico, que encheu o copo de Catarina e disse rindo. Elas não conheceram o mundo e nós, meu amigo, não as conhecemos a elas. A mulher mais doce e mais honesta dizem que dissimula e engana com uma arte capaz de endoidecer o próprio Mefistófeles. E aí, eles vão falar da honestidade das mulheres e ele usa uma metáfora que eu acho tão sensacional. Que ele vai falar, mas como assim, existe honestidade de mulher e honestidade do homem? Não é diferente? Ele fala, é muito diferente. A honestidade do homem é uma roupa preta de um tecido grosso. E a honestidade da mulher é um vestido de cetim branco. Os dois são roupa, mas a do homem, uma manchinha, você espana assim, tudo bem. A gente vira no avesso, passa uma aguinha e sai. A honestidade da mulher é um vestido de cetim branco. Qualquer alfinete que o fira para colocar um broche manchou. Qualquer coisinha. E aí isso eu vejo a Júlia falando, né? O homem gato pode fazer qualquer coisa. A mulher peidou, fudeu. Porque a honestidade da mulher é um vestido branco de cetim. Qualquer coisinha, pronto, mal falada, acabou a fama, já era, nunca mais vai casar, nunca mais vai conseguir nada, nunca mais. E o homem, né? Eu acho muito interessante essa metáfora das roupas, usar a honestidade do homem e da mulher de uma maneira com a roupa, eu acho muito bom. Não sei se você lembra. E eu gosto também da figura da Catarina, como ela opõe-se à figura da mulher, né? Porque a Catarina, a irmã sempre pode ser feminista, a irmã pode ser empoderada, a irmã deseja ser ela forte, mas a minha irmã, pra eu namorar, não. Né? Aquela com que eu me relaciono afetivamente é a submissa, é diferente, né? Seria a medíocre, né? Nas medíocres que se encontram as esposas. Então, assim, são funções sociais diferentes que cada mulher cumpre. Ele termina dizendo: realmente deve ser bem difícil saber defender um vestido de cetim branco que nunca se tire do corpo. E essa imagem, a mulher o tempo todo tá exposta a qualquer coisinha manchar e macular a sua honestidade, a sua fama, a sua honra, seja lá o que isso for, né? Eu acho bem legal. Enfim, aí o Teodoro vai dizer que ele não gostou da Catarina e que ele achou ela feia, né? Lógico, porque a feminista é sempre feia. Não gosta dos modos dela, onde é que já se viu. E o Dr. Gervásio fala, eu percebi, né? Que você se interessou pelo Capitão Rino, então vou tirar meu time de campo. E ela fala, como os homens são orgulhosos e injustos, né? Tipo, fiz nada, só olhei pro cara e ele já ficou todo assim. E aí vai acontecer uma coisa no livro que a gente só vai entender lá pra frente. Eles estão dando um rolê na rua e eles encontram uma mulher meio jovem, vestida de luto, de preto, e eles se cruzam e quando o Gervásio olha pra ela, ele fica branco. E a mulher também fica incomodada e a Camila fala, que porra é essa? E ela fala, quem é essa mulher? E ele fala, não é ninguém. Ela, como não é ninguém? Eu vi, você ficou branco, você tá louco? E ele fala, não, é uma mulher que eu amei, mas que morreu, faz parte do meu passado. E aí ela fica incomodada com isso, mas ela diz no final, ficaria no seu papel de mulher, esperaria calada. Você vê que tá cheio de... Não, é alfinetada por todo canto. Alfinetadinhas, assistindo, lendo livro e pulando no sofá. No capítulo 7, ele vai falar um pouquinho sobre a importância do seu Joaquim pro armazém do Teodoro, que quem faz o rolê funcionar é o seu Joaquim. O seu Joaquim, que, por exemplo, resolveu fazer uma greve, eles estavam tudo fodidos, porque era ele que mandava mesmo naquele negócio. E aí volta um pouco essa coisa da inveja do Gama Torres, né? Que tinha ficado lá no capítulo 1, no capítulo 2. O Gama Torres cada vez mais ganhando dinheiro e como o Teodoro tem inveja disso. E a ideia de que o Inocêncio também tá ganhando dinheiro. Ele compra uma propriedade e aí vão falar, ai, parabéns. Ele fala, não, mas a fazenda não vale nada, eu só comprei de vingança. Porque é um cara que maltratou meu pai quando a gente era criança. E aí eu fiz questão que agora ele foi à falência, eu comprei só pra espizinhar. Que a gente começa a ver quem é esse Inocêncio, né? Que é um cara capaz de esperar por anos pra obter uma vingança financeira em cima de um cara que um dia falou mal do pai dele, assim, né? Nem um negócio matou o pai, não. Uma coisa muito menor, ele tem essa coisa. E aí fica essa coisa da inveja do Gama Torres, ele vai preparando uma caminha falando um pouco sobre isso. No capítulo 8... encontra uma foto do Mário embaixo do travesseiro da Nina, judiação. Que mau gosto pra boy lixo. Que ela é completamente apaixonada por ele nem liga pra ela. E aí ele fala um pouco mais nesse capítulo da Neca, né? Que a Neca... Noca. Eita, Neca! Neca não é. Bota a foto do peru! Da foto da Neca embaixo do travesseiro. Que a Noca interpretava os sonhos. E assim... Por mais que isso seja superstição e bobagem, todo mundo acreditava. Todo mundo quando tinha um sonho ia lá pra lá. E o que quer dizer quando sonha com isso? É tipo astrologia, né? Ninguém acredita, todo mundo pergunta. Todo mundo quer ler. Acreditava nas superstições dela, enfim. Eu acho bonitinho quando ela vê a Nina sofrendo por causa do Mário. E ela fala,
Se os amores não passassem, o que seria da gente, né, gente? Ninguém morre disso, né? Eu sei que quando você tomou aquela, você acha, você fala, não vou aguentar. Jamais amarei novamente. Nunca mais, como é que eu vou viver amanhã? Mas passa, né? Se os amores não passassem, o que seria da gente? O coração quer se alarga. Sofrer por causa de um homem, não vê? Ela dá o conselho pra Nina, né? Para, gata. E o Mário nem vê a Nina, ele nem percebe ela. A Camila continua intrigada, quem é aquela mulher de luto que cruzou com o Gervásio, que tirou ele do sério? E aí a gente tem uma conversa do Dr. Gervásio com a Ruth sobre a diferença entre instrução e educação, que educação é uma coisa, a instrução você pode comprar, mas a educação vem de berço, você aprende em casa, é isso que vai fazer a diferença depois. Toda essa coisa dele sempre tá ali pageando a família e querendo ensinar, né, querendo agradar. E aí, todo ano, Teodoro sempre dava as festas de arromba, como a gente já falou, ele vai esbanjar o seu dinheiro e ele decide dar mais uma festa. Eu anotei aqui, eram festas pantagruélicas em que o riso se comunicava mais pelo barulho que pela intenção. Sabe quando a gente ri? Não porque achou engraçado, mas com uma taça na mão, né? Fica claro, né? Eu vejo essa festa, eu vejo essas pessoas, eu vejo esses risos. O que faz esse romance na historiografia é um puta romance de costumes também, né? Também, muito, né? As aulas de música e tudo mais. Aí a Mila tá meio cagando pra ideia da festa, porque ela tem muitos problemas, ela precisa descobrir quem que é essa mulher, que coisa é essa. E o Gervásio... Teodoro fala, Gervásio, você não ajuda não? Gervásio, claro. E aí ele dá plenos poderes. Gervásio, você manda na casa, você faz o que você quiser. Faz a festa, né? Você faz a festa pra nós. E aí o Gervásio convence, a Mila fala, para, essa mulher não é nada, esquece, tá tudo bem, deixa pra lá. O capítulo 9 tem uma treta que o Mário chega um dia e aí rola uma briga no jantar, com o pai, e aí todo mundo acha, meu Deus, ele vai falar, ele vai contar a história da mãe. Você já ela, você fala, meu Deus, ele vai contar, mas ele acaba não contando nada. E... passa assim, né? E aí ele sai e o Teodoro fala, tranca essa porta, quando ele voltar ele não vai entrar. Só que aí cai uma puta tempestade e quando ele chega, a Nina fica morrendo de dó e ela abre a porta pra ele, né? E esse é o primeiro momento, quando eles estão subindo a escada, o chale dela voa e ele vê um pedaço do ombro e pela primeira vez ele vê que, olha, ali tinha uma mulher que ele podia pegar. Ele nunca nem olhou pra ela desse jeito. E aí ele faz um gesto na direção dela, mas ela não tem coragem, ela sai correndo, vai pro quarto e chora e sofre. E aí essa coisa da mãe, e aí ela vai contar que apesar de a vida inteira todo mundo falar mal da mãe dela, ela queria muito saber onde a mãe dela tá. Ela ama a mãe, ela queria poder encontrar essa mãe que ela não conheceu, né? E no dia seguinte de manhã o Teodoro sabe que foi ela que abriu a porta e ele fala, não me desobedeça mais, tá? Eu vi que você abriu a porta, mas não faça mais isso. No capítulo 10, tem uma conversa muito sensacional do Gervásio com a tia Carola, né? Porque ela vai perguntar quem são os deuses dele. Essa parte é muito boa. E o senhor, por acaso, reza, né? E aí, vou colocar aqui pra vocês. É a parte do Eu Sou Muito Intelectual, não é essa? Que ele cita uma galera. Os meus deuses, lê aí. Capítulo 10. Ela diz, aposto como o doutor também reza todas as noites? E ele diz, aos meus deuses. Por que não? Como se chamam seus deuses? Camões, Dante, Shakespeare. Nunca adormeço sem ter lido algum poeta e de alguns recito mentalmente versos divinos. É a razão por que me explico ter tão belos sonhos, visto que este feio homem que aqui está, excelentíssima, tem sonhos que perfumariam a existência da mais formosa das mulheres. Ontem li Dante. Estive no inferno, Dona Joana, e que inferno belíssimo. Vá trazendo para cá essas ideias. Descanse, esta religião não se ensina para os iniciados. A senhora já ouviu falar em Byron? Algum inimigo da nossa igreja, como o senhor. Mas eu não quero mal à sua igreja. Acho-a só muito triste, toda voltada para a morte. Não lhe quero mal porque, para sua glorificação, ela tem criado catedrais que são verdadeiras apoteoses da arte, né? É tão bom a sua igreja, até as minhas igrejas tão bonita, mas só pela questão da arte, né? Os meus deuses são Dante, Virgílio, são Camões, né? Shakespeare. Sensacional. E essa tia Carola, eu acho bom que fala, já ouviu falar em Byron? Ela é algum inimigo da igreja, certeza. Errado errou, né? Vamos dizer que não passou muito longe. E daí ela vai, eu achei tão, não sei, 2019, que ela vai dizer que ela vai pelos bairros pobres e os pobres são os que mais doam dinheiro. E ela diz, já me tem pedido para organizar festas em benefício de escolas e de hospitais para pobres, como se na nossa América houvesse pobreza. Mas ninguém passa Creia, fome, minha amiga, no Brasil não há miseráveis, há ateus.
Precisamos de regenerar o povo com exemplos da fé cristã. Não tem fome, não tem miséria, tem falta de Cristo no coração. É isso, precisamos regenerar o povo com exemplos da fé cristã. Messianismo. Veja só, coisa bonita. Bom, no capítulo 11 é isso que eu já falei. O Rino fala, não consigo mais viver aqui sem essa mulher. Ele vem se despedir, ele entra no barco, parte pro Pará, porque ele não consegue mais viver sem ter o amor de Camila. E aí tem uma história que ele lembra da mãe, e a mãe dele foi morta a facadas pelo pai, porque o pai considerou-la adulta. Ai, meu Deus. Considerou que ela tinha sido adúltera. Adulta. Muito adulto, isso é muito adulto. E aí a Catarina fala disso em outros momentos, né? Ela vai dizer, ela lembra sempre disso, né? E por que eu vou casar? Como é que eu vou casar? Como é que eu posso confiar num homem, né? E a mãe foi morta a facadas, porque é crime de adultério, né? E você acha que aconteceu alguma coisa com esse pai? Aconteceu porra nenhuma. Quantas mulheres morreram em 2019? Crime de defesa da honra. Isso demorou muito pra sair da nossa Constituição. Muito. E ainda é 2019, quantas mulheres morrem por causa disso também, de certa forma, né? Ou por uma suspeita, enfim. E aí ela fala, eu tô entediada. Ele fala, você precisa casar. E aí ela fala, eu tenho medo. E ele diz, os homens assustam-te? Um pouco. São enganosos. E eu sou franca. Imagina o conflito. Depois, a lembrança da nossa mãe faz-me odiar o casamento. E ele diz, seja honesta. Tipo, se você não trair seu marido, nunca vai acontecer nada. E ela diz, quem pode saber o que será amanhã? Quem pode saber hoje o que será amanhã? Como é que eu posso garantir que eu não vou trair? Não sei. E se eu me apaixonar por outro? E se eu me apaixonar e se aparecer? Não sei. E aí ele diz, tens razão, fica solteira. Serás mais feliz. Tens uma alma indomável. Realmente, não vai rolar. Né? Não é pra você. Tem uma frase aqui que eu acho que é a frase mais bonita do livro. Amores são como luzes através de rendas. Aparecem sempre. Olha que coisa bonita. É bonito mesmo. Amores são como luzes através de rendas. Você acha que você está escondendo amor? Sempre vai aparecer. Ah, que romântico esse. Juliana Palermo tá apaixonada. Juliana Palermo. Amor apaixonado pelo quê? Apaixonada pela vida. Se você acha que Juliana Palermo está apaixonada, deixa aqui um comentário. Ô, gente, eu bem que queria, mas nada. Transforma esse canal no Tinder, meu amor. Comenta aqui embaixo. Inscrições aqui nos comentários. Bom, no capítulo 12, volta ali, o Inocêncio leva uns papéis pro Teodoro e fala, pensa nesse negócio aqui. Pra começar a dar merda. Vê aí, pode ser um investimento, que é um investimento de risco, como o Gama Torres, mas a gente sabe que essa coisa do Gama Torres incomoda ele o tempo inteiro. E aí as filhas pedem pro pai, porque vai chegar o aniversário da Nina e ela nunca ganha nada. E, poxa, pai, elas gostam tanto da Nina e ele decide dar uma casa pra ela. É muito legal isso pro final. Vou te dar uma casinha simples pra você viver do aluguel. Você vai continuar a morar aqui com a gente, né? Pra você mudar pra lá, mas pra você alugar e viver desse aluguel, né? Que é a casa que vai salvar depois as mulheres, porque é pra lá que elas vão se mudar no final. Né? No capítulo 13, estão rolando os preparativos pra festa, sob o comando do Dr. Gervásio. Tem um pouco da Ruth que usa, e é muito bonito isso, a arte como escapismo, né? Ela tá cagando pro preparativo da festa. Ela gosta de ler, ela foge pro jardim pra ler, ela vai tocar violino. Ela é muito artística nesse sentido, de usar arte como escapismo desse mundo bizarro. E é engraçado porque constrói ela tão artista, tão incapaz de lidar com a realidade, no final ela lida super bem com a realidade, né? É muito bonito esse personagem. É linda mesmo, é o personagem acho que mais legal. E aí o Teodoro decide, tá bom, vamos investir nesse negócio do Inocêncio, um negócio arriscado, vamos ver. Depois eles estão construindo um palacete em Petrópolis, né? E aí depois da festa a gente vai pra lá e tudo mais. Aí a gente vê a Ruth encantada com pintura e o Dr. Gervásio pergunta, quem diabo teria saído essa pequena, né? Da onde saiu uma menina tão artística assim? Porque a mãe, uma coitada. Você não leu nessa passagem uma dúvida quanto à paternidade? A quem teria saído? É verdade. Nossa, eu não pensei nisso. Eu fiquei pensando se ele não acha que é filha dele. Porque ele é o grande intelectual, né? Não, mas ela, filha dele, não podia ser, não tem porque como. A primeira vez que ele chega na família é Ela quando já... ela tá doente. Ele vem pra uma visita quando ela é criança. É verdade. Mas ele pode estar suspeitando de outro, porque afinal, já que ela trai com ele, quem garante, trai com né? tudo. Não tinha pensado nessa ideia, mas é possível. Mas é legal porque, tipo, o pai é um broncão, só sabe trabalhar. A mãe também, ele teve que ensinar tudo. De onde saiu uma menina tão artística assim, né? De onde é que veio? Faz sentido essa leitura. E aí tem uma parte muito boa que a Itelvina, né, que é a tia Sovina, ela rouba as esmolas que a Joana consegue pros pobres, mano. Ela rouba o dinheiro das esmolas que é pros pobres da igreja. Sensacional. O capítulo 14 é bem pesado, porque a Ruth
vai passar uma noite na casa das tias e ela vê que a Etelvina surra a empregada, que é uma ex-escrava que vive num regime de quase escravidão, que é a Sancha, e ela fica muito impressionada. E ela fala, tia, para! E ela vai tentar impedir, né? E ela impede. Fala, o que é isso? E ela vai descobrir. A Joana fala que a Etelvina desconfia que a Sancha rouba as esmolas. Filha da puta. Ela rouba as esmolas da igreja e bota a culpa na empregada. E aí ela diz que ela acha que a empregada bota vidro moído na comida dela, né? E aí a Ruth fala pra Sancha, você não foge, vai lá pra casa. E esse é um momento muito legal que a Ruth toma essa consciência dessa diferença que existe entre ela, menina rica, e a Sancha que, mano, nunca teve nada, né? E aí ela vai fazer uma reflexão, ela reza, ela fala, como é que é certo isso? Como é que pode isso? Deus não percebe essa diferença? Como é que Deus deixa que eu tenha tudo e essa menina não tenha nada? E essa menina que é feia, que é torta, porque é assim que ela vê a Sancha, né? E aí pensando sobre essa coisa da desigualdade, ela vai dizer... E aquela mágoa que ela fala, né? Poxa, às vezes eu me sinto triste, uma coisa que eu não sei saudade do que é esse espírito meio sensível, artístico dela. E aquela mágoa parecia ali agora doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha, da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas, vestida de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? E ela termina dizendo, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu. Ah, é lindo. Né? Porra, o que acontece? Mas é louco porque mesmo nessa tomada de consciência, ela vê a outra como feia, como suja, sim, né? É uma relação complicada, né? Não é tipo, ela tem dó, mas ao mesmo tempo ela tem raiva, ela se sente... Ele diz aqui... Tudo dela repugnava a Ruth, a estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro. Ela se sente, de certa forma, mas percebera que também ali havia uma alma e havia sofrimento. E aí, como é que pode? Então, acho que essa consciência da Ruth nesse momento, de que existe um outro mundo, que não é só o mundinho cor-de-rosa e colorido que ela vive na mansão, e que tem gente sofrendo, e a condição da negra Sancha, eu acho bem legal. É muito bonito, né? E aí no fim do capítulo ela descobre que a Sancha foge, né? Ouviu o conceito. Faz sentido o que ela falou ali, é muito legal. O capítulo 15, então, descobrimos que Mário aceita finalmente se casar com a Paquita, então, que é essa personagem que chegou aí, que tem muito dinheiro, então vai ser muito bom, ele se casa com a Paquita. No capítulo 16, eu achei o seu Mota, que é o cara que tá doente, que o Dr. Gervásio foi visitar lá no começo, a filha tá fazendo o serviço da casa inteira, né? E ele se sente mal de estar ali com a filha, porque ele não gosta de ficar em casa, é coisa de mulher. Ele queria voltar logo pro trabalho, ele não aguenta mais ficar em casa. O âmbito privado sempre é relegado às mulheres dentro de uma tradição machista, né? E ela cuida da casa e eu só queria poder voltar ao trabalho, não é meu lugar estar aqui em casa. E aí no capítulo 17 o Mário se casa, a Nina tá destruída, né? Porque o seu grande amor se casou e quebra-se o espelho grande da casa e a Noca pressente. Ou é morte ou é ruína. Ruína indeed, né? E morte, né? E morte também, morte junto. Bom, o Mário tá um pouco preocupado, o Mário não, o Teodoro, porque tá todo mundo dormindo e ele à noite tá meio preocupado porque ele viu que o café começou a baixar. Começou a baixar o preço do café logo agora que ele aceitou fazer um investimento arriscado. E daí a gente descobre que o Mário é obediente à mulher, e aí eu disse quem diria, né? Que é uma coisa que a Má falou, que se incomoda. Porque eu falei, ele vira um capacho da mulher, ele é um escroto com a mãe, mas com a mulher ele vira um capacho. E a Marcela acha que não é. Eu acho que ele usa a mulher como desculpa pra fazer o que ele tem vontade de fazer, mas não faria em seu próprio nome, entendeu? Mas são leituras. Né? São leituras diferentes. Bom, aí as pessoas começam a aconselhar, falam, ih, gente, o Inocêncio não é bom não. Mas agora já foi, porque ele já fez. Aí ele tenta achar o Inocêncio viajou, foi pra Petrópolis, não está aqui. Capítulo 18, o preço do café vem baixando cada vez mais. Várias casas começam a decretar falência e não tem jeito. A casa de Teodoro vai à falência, ele perde tudo, só que ele não tem coragem de contar pra família. Inclusive ele pede pro Dr. Gervásio, é muito sensacional. É muito sensacional. Gervásio, o amante. Conta pra Camila, pra mim, que eu não tenho coragem de contar. E aí ela fica sabendo da falência do marido pela boca do amante, porque o marido nem teve cu de contar isso pra ela, né? Aí, é aí que a cacatua, essa é sensacional, a cacatua parece morta, amanhece morta. E a Noca fala, meu Deus, isso é um sinal de desastre. O Inocêncio fugiu pra Europa,
né? Porque ele provavelmente não perdeu nada com os negócios, ele escapou. E aí ele pede então pro Gervásio contar a história. No capítulo 19, o Gervásio vai e conta a história toda da falência pra Camila. E aí ela fica muito triste, ele fala, meu, você tá triste por causa desse cara? Mas você gosta dele? Ela fala, eu comecei a amá-lo depois que o enganei. Eu sinto por ele uma amizade muito grande, que era isso, ela sente tanta culpa de não gostar dele e de traí-lo, que ela acaba desenvolvendo um sentimento de amizade por ele. Ela se sente mal pela falência e tudo mais. E agora a casa do Gama Torres é a maior de fato de todas. Aí agora fudeu, né? Os empregados do Teodoro vão trabalhar pro Gama Torres, inclusive o seu Joaquim. E no capítulo 20 tem uma parte muito boa, que eles estão falando de dinheiro, e aí o pai, o Teodoro, fica olhando as gêmeas, que são muito pequenininhas, né? Elas não têm função. A Lívia e a Raquel e a Lia, ele olha as duas e fala, coitadas. Aí a Ruth fala, não diga assim, papai, não se aflija. Neste mundo, então, só há lugar para os ricos? E ele responde, bom, só. Só tem lugar para os ricos. E daí a Nina tem uma ideia, ela chega e fala o seguinte, eu vou pôr a casa que o senhor me deu no nome das suas filhas, né? E ele não tem nem como negar, ele fala que bom, faça isso, porque elas vão tá amparadas. Muito obrigada, Nina. E ela decide colocar no nome das meninas. E daí ele fica, como é que vai ser Camila sem sedas? Como é que vai ser minha mulher sem dinheiro, sem roupas chiques? Essa mulher não vai sobreviver desse jeito, ela tá acostumada no luxo, tá acostumada na riqueza, né? E aí... E por algum momento, enquanto leitora, você fala, e aí, como é que vai ser? E ela vira, né? O que vai acontecer? O que ela vai fazer? Que essa mulher que nunca trabalhou, né? E ele diz em determinado momento que ele já não culpa mais o Inocêncio, mas ele culpa a República, porque afinal de contas que isso é o sistema, lógico, da República, do ministro da Fazenda, enfim. E aí ele ouve um violino tocando e ele vai até o jardim e é a Ruth. E aí ele se emociona, ele desaba, ele chora, tudo que ele não conseguiu chorar, né? Vai pro seu gabinete, pega uma arma e quando ele tá pondo a arma na cabeça, a Camila aparece na porta e ele se mata na frente dela. Cusão! Além de destruir o patrimônio e deixar a família fodida, ele se mata. Quer dizer, não vai ajudar nem a recuperar. Ele não vai estar nem ali pra ver o que vai acontecer. E ele largou todo mundo. O Mário casou, foi embora. Tá a Camila com as duas filhas pequenas, a Ruth, tem a Nina, tem a Noca, tem as tias, enfim, fudeu, né? Capítulo 21, na verdade vem o enterro dele, as tristezas. Aí a tia Teovina tem muito medo. Imagina que eles vão vir pedir dinheiro pra mim. Eu não vou dar, porque ela é a Sovina que a gente já falou. E aí no capítulo 22 vem a mudança, porque eles mudam pra casa da Nina. Elas, né? Todas as mulheres, né? Elas despedem os criados, porque não tem mais como pagar, não faz sentido. E a Nina fala, escuta, não dá pra ter sala de visita, viu? Aqui é sala de trabalho, a gente precisa trabalhar. Então, nós vamos transformar a sala de visitas numa sala de costura, onde nós vamos passar roupa pra fora. Onde a Ruth vira professora. Costurar. A Ruth vai ensinar violino e nós vamos ganhar dinheiro com isso. E a gente vai seguir essa vida aqui, que é o que a gente pode fazer, né? Chega uma carta de Sergipe, a família pedindo dinheiro e não tem nem pra nós, que dirá pra mandar. Então a vida delas muda completamente. É a primeira vez que elas precisam começar a fazer conta, que é aquela coisa assim, e agora? Será que eu compro a Melissa preta ou a branca? Vou comprar as duas, claro, né? Você não tem que escolher. Que Melissa eu vou comprar? A preta ou a branca? Você não tem Melissa no número do seu pé. Não quero fazer isso. Deixa eu falar. Então, assim, é a primeira vez que elas têm que, de fato, fazer contas e cálculos e aí elas lembram, né? Caralho, quantas vezes em casa a gente desperdiçou comida pra cacete, como a gente tinha uma abundância e aqui agora a gente tá se fudendo. E aí os amigos somem, né? Galera para de visitar, mas a própria Camila, na verdade, tem vergonha da situação, então ela mesma não procura ninguém. E o Gervásio continua a visitar, mas eles são meio amigos, né? Já não é mais aquele fogo gente, acabou da o dinheiro, paixão, acabou o tesão, aparentemente. Acabou tudo. E aí o Mário vai ter um filho, e daí que é o momento que ele chega pra falar, ó, o negócio é o seguinte, a Paquita decidiu tudo já, tá? As pequenas vão morar com a baronesa fulana, que é a parenta da Paquita. Que é uma coisa que fazia-se muito, né? No costume da época, de deixar os filhos com alguém que tem mais grana que você conhece. E que vai ter direito aí, vai ter acesso à educação, né? E a Ruth vem morar com a gente, tá? E é isso, e a Nina pode trabalhar ou ficar na casa dela. Ela fala, mas e eu? Ele fala, mãe, por que você não casa? Aproveita a chance aí, ó. Casa com seu amante, você não quis a vida inteira? Tá aí, né? E ela fica puta, mas por outro lado ela pensa. Vou casar. Por que não? Né? Aí, família já fudeu. Eu achei que ele não ia casar, mas eu achei que ia ser por milhões de outros motivos que não esse. Não, eu nunca esqueci aquela mulher de preto. Fiquei sempre com ela na falei, aí tem. Ele convenceu a Camila a esquecer, mas eu não esqueci. Porque aí ela
eu acho essa frase, ela olha pras mãos, ela fala, são bonitas, mas não sabem fazer nada, porque ela nunca trabalhou, então ela vai ter que se virar agora. E aí ela pensa, bom, se eu me casar, eu posso voltar a morar com as minhas filhas. Então não é nem casar por amor, eu vou casar porque aí eu posso manter as minhas filhas de volta, né? E ela vai à casa do Dr. Gervásio e se oferece pra ele, fala, vamos casar, né? Agora a gente pode casar. E ele fala, não posso. E aí ela se sente mal, ela se sente velha, ele não quer porque eu tô velha, ele não quer porque eu não sou mais bonita. E ele fala, não, eu não posso porque eu sou casado. Pam, pam, pam. O quê, amor? Você que por anos teve casa com essa mulher casada. Ele era casado, ele fala, lembra aquela mulher de preto que a gente encontrou um dia? Então, eu fui casado com ela no Rio Grande do Sul, mas ela me traiu. Eita, sempre assim. Ela me traiu e eu deixei, mas ela nunca quis assinar o divórcio porque ela quer se manter presa a mim. Então eu sou casado com ela, eu não posso casar com você. Desculpa, baby. Sorry, baby. Também não se esforçou demais, né? E aí ela fica destruída e todas as últimas ilusões que ela tinha se vão, né? E ela chega em casa e fala, eu quero trabalhar. Todo mundo, oi? Ela fala, me ensina, eu quero trabalhar. E a Nina fala, faz bem, tia, o trabalho distrai. Vai ser bom pra você, né? E aí, no último capítulo, que o Capitão Rino volta, foi o que a gente falou, né? Não, você não falou uma coisa linda dela pegar as filhas. Vou buscar minhas filhas. Vou buscar as minhas filhas. Você for esse homem. Se eu tenho vou dinheiro, pegar se eu minhas não tenho meninas, dinheiro, eu vou cuidar das minhas trabalhar e meninas. vou cuidar das meninas, manda as meninas voltar, então vai morar na casa da Nina. A Nina, a Noca, ela, a Ruth, as duas pequenas, e nós vamos se virar aqui, não precisa de homem. Nós vamos trabalhar, foda-se o Gervásio, foda-se o que se matou, e a gente vai viver aqui só essas mulheres nessa casa, né? E aí no último capítulo o Rino está voltando de viagem, como eu disse, e a Catarina fala, ele sabe de tudo, porque a Catarina mandou carta esse tempo todo. Ela fala, e aí, você não vai visitar a Camila? E ele fala, pra quê? Última frase. Pra quê? Agora? Agora que ela tá viúva? Pobre? Agora não tem graça, né? Filha da puta. E acaba assim. Pra quê? Pra quê? O que ela vai fazer com essa mulher? Algumas últimas comparações pra terminar. Juro que é a última parte. Muita coisa aqui neste vídeo. Mas é porque é uma obra que tem muita coisa, né? Eu não sei. Eu grifei o mundo, assim. Eu fui grifando tudo. Eu fui dando print. Várias coisas. Eu acho que tem uma comparação com o Caminhos Cruzados, que tá pelo último ano na Unicamp, né? Se bem que a Unicamp não tem feito muita questão de literatura comparada, não, né? Ela vai falar de uma obra, ela fala de uma obra, mas sempre pode acontecer, que é a questão da caridade feita para ser demonstrada, que a gente tem a Dodó, Leitão Leiria lá, que faz caridade porque na verdade quer que falem dela, e o Teodoro também tinha isso, né? Ele só fazia caridade se fosse aparecer, que é aquela história de o cara que tem trampo, porque tem dinheiro, porque trabalhou, precisa mostrar que tem dinheiro. E um pouco do contexto histórico, na verdade, para você pesquisar aí na coisa da história, conversar com seus professores, porque essa falência foi muito comum nesse período, né, no fim do século XIX, logo no começo da República, que é o período chamado de encilhamento. É o nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, vai querer que os bancos invistam, aceitem todos os empréstimos para movimentar a economia, só que com isso a moeda se desvaloriza, acontece uma crise financeira fodida. Olha, e faz tempo que isso está acontecendo no Brasil. Um monte de gente vai quebrar, uma crise econômica fodida, então é o período conhecido como encilhamento com C, tá? Pesquise sobre isso, porque esse é o contexto não da obra produzida, mas da história, no momento em que se passa a história mesmo do livro. Bom, o final é esse lar formado e sustentado apenas pelas mulheres, né? Pra quem assistiu, me lembra o Big Little Lies em alguns momentos, que eu já falei pra senhora ver, a senhora precisa ver. E agora a gente fala senhora e ela é senhora mesmo. Casa disso. E aí a questão que a gente já discutiu, que eu falei do olhar punitivo pras mulheres, né, em obras de adultério, mas não no Machado. Fiquei pensando que a Virgília do Brás Cubas não tem a punição, né? Ao contrário. É muita coisa, gente. A gente fala muito, mas assim, eu queria dizer de novo pra você ler esse livro. Porque ele é muito legal, porque ele é muito gostosinho, e porque é necessário, porque você precisa conhecer Juliana Lopes de Almeida. E porque você vai querer grifar metade do livro. Você vai querer grifar tudo. E você vai pensar, você vai ficar muito feliz por conhecer essa obra e ficar muito triste por perceber que 120 anos depois, praticamente,
A gente continua na merda, meu amor. Eu não falei, né? A gente falou no começo do primeiro vídeo especificamente. A Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Vamos criar a academia. Ela foi uma das que mais lutou para que a academia de fato fosse uma realidade. E quando a academia surgiu, ela não pôde ter uma cadeira na academia porque ela era mulher. E o marido assume no lugar dela. E o marido disse que não merecia essa cadeira, o que ela é o era muito mínimo. melhor que ele. E isso aparece em vários sites como se fosse... E o marido dizia... Ela é muito melhor do que eu. Ó. Mas sentou na cadeira, né? Que era pra ser dela. Sites, por favor, se enxerguem. Quem? Os sites. 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 Ah, os sites. É, que eles Entendi. aparecem como se ele fosse um grande... Olha, ele ainda reconheceu. olha que né? fofo. Obrigada. A gente agradece a sua generosidade. Então é essa a ideia, né? É uma mulher que não passou pro cânone, não entrou pra academia, porque era mulher. Qualidade literária. Um Produção bom enredo. gigantesca. Não, escreveu pra caralho, mas pensando nesse livro, além da qualidade literária, ela tem uma escrita muito legal, ela tem um enredo Personagens bem interessante. construídos. Tudo. Tudo. E aí? E agora você já conhece, já ouviu falar. Ó, Então, inclusive na Academia Brasileira de Letras. por favor. Amores, obrigada. Marcela, fale aí, você tem um canal também aqui no YouTube. Ai, pras você precisa pessoas desistir seguirem. de canal do YouTube. Você desistiu? Eu tenho maior preguiça, mas eu não desisti do podcast. Porque assim, eu sou muito ruim com imagem, eu não tenho toda essa presença, mas eu gosto muito de falar com vocês. Então a gente tem um podcast, Se Fosse Fácil, Era Exatas. Que é um nome sensacional. Que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, no Spotify também, no Deezer também. Que ele é um trabalho de divulgação científica em ciências humanas, né? Aplicação de teoria em forma prática das ciências humanas. E o meu Instagram, @marcelarosa_ma. Lá eu trabalho mais incessivamente com feminismo e com a questão da luta por igualdade de gênero, que é aí a nossa principal bandeira. E compra meu livro, Guia Prático do Feminismo, Como Dialogar com o Machista. Certo? Muito bem, recado dado. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite, por aceitar o meu convite. Aceito todos por os este convites. papinho, apesar de corrido, porque tinha muita coisa pra dizer. Enquanto eu puder falar mal do Mário, pode me convidar. E se tiver foto de peru? Peru! Bota o peru! Gente, beijo, obrigada e até a próxima.